Eu estava comentando no seu retorno que eu estou aqui me beliscando 3 vezes mais para acreditar que você teve tempo para a gente, certo? Ah, Eu já estava sem acreditar no primeiro bloco, agora estou menos ainda acreditando que está acontecendo isso. É um sonho sendo realizado. Muito obrigado, Mariana, sabe? A sua contribuição, pô, muita gente aqui tá se sentindo tocado no coração por você, ah, sabe? bom, eu fico muito Obrigado feliz com isso, por esse fico de toque de verdade. carinho, sabe? Para a gente dialogar com o Conversar. público também, né? Esse diálogo não é só eu e Mariana, o público também está dialogando com Mariana, tá? Então, Mariana, nesse momento, ela é nossa, graças a Deus. Aproveitem, gente, aproveitem que a liquidação vai acabar já já, ok? Tem Mariana para todo mundo, tá bom, gente? Façam suas perguntas, vamos organizar a fila, cada um pegue sua senha, tá certo? E Mariana, aos poucos, vai responder. Mas um dos temas que eu pedi para a gente debater, que é a questão dos brinquedos e brincadeiras do mundo masculino e do mundo feminino, certo? Certo, certo. Então, assim, para esse tema ficar bastante explícito, gente, eu quero trazer duas experiências aqui. Uma que é minha, pessoal, e a outra que é a experiência de um amigo meu, que é pública e notória, e está lá no Instagram dele, ele comentou, e é interessante que a gente faça essa discussão também. A questão dos brinquedos e brincadeiras do mundo masculino e do mundo feminino. Primeiro eu vou trazer a minha experiência pessoal de vida em relação a isso, tá? A forma de criar minha filha, eu sempre tive a visão do seguinte, claro que como pai eu não vou mentir, eu sempre tive a expectativa de que minha filha ia ser a minha princesinha. Eu Uhum. sempre tive essa visão, certo? Mas ao mesmo tempo, eu também tinha a visão de que eu queria que minha filha fosse uma princesinha guerreira, tá? Então assim, eu sempre dei brinquedos para ela, dos dois mundos, do masculino e do feminino, né? Sempre dei muita bola para ela, sempre dei espada, que eu queria que ela tivesse espírito guerreiro de se defender, certo? Eu comprava vários carrinhos para ela, inclusive eu comprei um carro, mesmo do tamanho de criança, para ela brincar de carro, e eu queria sempre que ela tivesse a visão de que a mulher pode sim dominar qualquer veículo, sabe? Quantas e quantas mulheres adultas você vê hoje aí que tem bloqueios seríssimos em relação a dirigir, né? E esses bloqueios estão lá na origem, sabe? Talvez se o pai ou a mãe dessa mulher que tem esse bloqueio para dirigir tivesse trabalhado isso nela desde cedo, né? Ela não tivesse esse bloqueio, sabe? Então essa é uma preocupação também que eu sempre tive com minha filha, dela dominar veículos, dela encarar com tranquilidade um veículo, sabe? Muito recentemente, eu fiz uma experiência quando eu fui para a ilha com ela, eu coloquei ela sentada no carro para ela fazer algumas manobras, tá? A gente deu uma voltinha bem devagarzinho, só na primeira e segunda marcha, terceira no máximo, né? Em um lugar bem deserto e tal. E foi bacana, sabe? Foi uma experiência massa. Eu digo para você, do outro lado da tela, a gente tem que ter algumas experiências com nossos filhos de passar experiências assim, que sejam bem significativas para eles, sabe? E assim, eu conversando com ela, deixando bem claro, eu digo, olha, o carro não manda em você, é você que manda no carro, é o contrário, certo? Tenha calma, respire, você vai errar bastante, e é normal errar, tá? Então, não se intimide com seus erros. Faça questão de errar, ao contrário, você tem que fazer questão de errar, que é errando que você vai aprender. E aí, o que acontece? Bom, voltando então à questão dos brinquedos e das brincadeiras, né? Então, assim, eu sempre cerquei minha filha com essas coisas que seria do mundo masculino, Sim. tá? E aí, num dado momento, assim, ela tinha tudo quanto era brinquedo. Ela só não tinha cozinha, que é o tal brinquedo do mundo feminino, né? Uhum. Aí eu disse, poxa, ela não tem uma cozinha. Eu vou comprar essa cozinha para ela, certo? Aí eu comprei. E no dia que o brinquedo chegou, que a gente montou e tal, a gente, toda alegre, ela também estava super feliz com o brinquedo, estava bem realizada. Chegou na nossa casa a ex-noiva do meu cunhado, né? Eles não estão mais juntos, não tem mais relacionamento nenhum. E essa ex-noiva do meu cunhado cobrou de mim o porquê que eu dei aquele brinquedo para minha filha, né? Ela disse, olha, aí você está reforçando o machismo, né? Você está fazendo sua filha ser submissa, blá, 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 todo um discurso em cima disso, né? E eu olhei para ela,
eu não tive resposta, que eu não esperava que ela fosse falar isso pra mim, sabe? Porque ela sabia muito, que ela sempre frequentou muito minha casa, e ela sabia quantos e quantos brinquedos do universo masculino minha filha tinha, sabe? E aí, quer dizer, eu compro digamos assim, um brinquedo do mundo feminino, não que ela não tivesse outros, ela tinha, assim, outros, mas esse é o mais simbólico, né, do universo feminino, né? Esse é o que mais simboliza a submissão, né, o machismo e tal. Mas, assim, eu entendo o seguinte, aí eu falei pra ela, né, não, eu não dei esse brinquedo porque a questão de ser machista, eu dei esse brinquedo porque eu acho que ela tem que estar preparada para tudo na vida dela, inclusive para cozinhar. Aí ela retrucou dizendo assim, se fosse um menino, você daria a cozinha? Claro que eu daria, porque eu entendo que o meu filho tem que se preparar também como homem, né, como pai. Eu daria também bebezinhos para ele entender e formar na mente dele a ideia de que ele tem que ser responsável pelos filhos também, sabe? Talvez não, com certeza, se a nossa sociedade cuidasse desses aspectos em relação aos homens, nós teríamos homens muito mais comprometidos com suas famílias, muito mais preparados para serem pais e bons maridos, sabe? Então, assim, aí vem a contradição também dela, né? Da ex-noiva do meu cunhado. Que, por outro lado, apesar dela ter me cobrado esse posicionamento, ela, por outro lado, tinha uma postura dela, bastante machista, dela cobrar do meu cunhado que se casasse logo. Porque se não se casasse logo, ela ia encerrar o relacionamento com ele. E ela pressionava ele constantemente em relação a isso. Quer dizer, aí você vê a contradição do discurso. Quem é machista agora? Né? Aí, bom, essa é a minha experiência. Agora eu vou trazer a experiência do meu amigo, cantor de renome aqui na Bahia, Tão. Ele fez uma publicação bem interessante no Instagram dele, que foi o seguinte, ele cria o menino dele com brinquedos dos dois mundos, assim como eu criei minha filha com brinquedos dos dois mundos, masculino e feminino. Ele compra bebês pro filho dele, assim como compra carrinhos, sabe? Assim como ele compra cozinha pro filho dele, sabe? Então, assim, ele é um pai maravilhoso, e ele tem uma visão bastante ampla em relação a isso, e ele oferece aos filhos o brinquedo dos dois mundos, porque ele quer preparar o filho dele para o futuro, para ele ser um bom pai, para ele ser um bom marido, sabe? E ele criou uma publicação lá do seguinte, que um belo dia apareceu um amigo, um conhecido, um parente dele lá, que viu o filho dele brincando com o bebê, né? E aí ele perguntou, ô Theo, cadê os seus carrinhos? Quer dizer, já está bem subentendida a ideia que ele está transmitindo com essa pergunta, né? E aí Dão se sentiu tão ferido, tão agredido com aquilo, que ele fez uma publicação no Instagram dele comentando essa situação, né? Mais ou menos assim o título da publicação, Deixem o menino brincar, sabe? E uma coisa bacana que você falou, Mariana, no bloco anterior, é que assim, a brincadeira, ela é um simulacro da realidade que ele vai viver um dia, sabe? Ele precisa se testar em situações naquela brincadeira. Então, assim, a brincadeira é um laboratório de vida. Sim. É isso que Mariana quer dizer naquela fala dela, sabe? E as pessoas não entendem a importância da brincadeira. A brincadeira tem uma importância gigantesca, enorme, sabe? É até difícil medir o tamanho da importância que a brincadeira tem, sabe? Então, assim, você pai, você mãe, você do outro lado da tela tem que entender que a brincadeira é um simulacro da vida. Ali a criança se testa, sabe? Ali a criança, ela realiza experimentos daquilo que pode vir a acontecer na vida adulta dela. Inclusive, na brincadeira, ela reproduz o que ela vê dentro de casa. E é até importante você ficar atento às brincadeiras, porque a brincadeira do seu filho tem mensagens para você ali escondidas, sabe? Ele faz reflexões na brincadeira dele sobre a vida familiar que vocês têm em casa. Sabe? Até, por exemplo, vamos imaginar a brincadeira de guerra, né? A criança brincar de guerra, um soldado matar o outro e tal. Ali você vai começando a perceber qual é a visão dele que ele tem em relação à morte, por exemplo. Saca? Então, assim, são pequenas minúcias que a brincadeira sinaliza pra gente. Mariana, a palavra agora é sua. Jogue duro. Certo. A gente tinha conversado sobre essas coisas, né? Quando a gente estava combinando sobre a live. E eu achei muito interessante essa discussão. Eu acho muito importante a gente trazer à tona, né, para as pessoas pensarem sobre isso.
fazerem uma reflexão sobre si mesmas em relação às suas famílias, os seus filhos, e quais são os seus posicionamentos, né, em relação a isso. Bom, eu acho que uma das coisas que, enquanto você estava falando, eu estava pensando, foi assim, eu entendo que o brincar, e na verdade a brincadeira e o brincar, né, o brinquedo e o brincar, que são o fazer e o brinquedo em si mesmo, né? Eles nos trazem, a interação da criança com aquele brinquedo nos traz informações, dicas e conteúdos que são extremamente relevantes para a gente compreender como é que essa criança se... Travou um pouquinho, Mari. Se você puder retomar um pouquinho o raciocínio e falar um pouco mais devagar, vai ser bacana. Tá, ok. Bom, o que eu estava iniciando a minha fala era para essa questão do brincar e do brinquedo, né? Como você trouxe, e eu concordo com todas as questões que você colocou a esse respeito. E o que eu quero dizer é que nós utilizamos nas intervenções e nas análises dos processos terapêuticos com as crianças o brincar como uma forma de expressão dos seus sentimentos, das suas necessidades, daquilo que ele pensa e quais são as suas percepções a respeito de si mesmo, do mundo, da sua família, do outro. Então, a linguagem da criança é através do brincar, né? A forma com que ela se comunica, que ela interage com o mundo, é através do brincar. Então, a gente permitir que essa criança brinque com espontaneidade, com curiosidade, com variabilidade, né? Pensando quais são as coisas que ela se interessa, permitindo que ela tenha criatividade nesse momento, é uma maneira da gente acessar quem é o nosso filho, o que ele pensa, né? O que ele sente e o que ele está passando, né? Eu tenho um exemplo sobre isso que eu acho interessante para a gente poder representar, né? Colocar realmente assim na vida real. Muitas famílias nesse momento têm passado por uma situação de preocupar-se com relação aos estudos dos seus filhos, né? Ao aprendizado acadêmico Aqui em das casa o suas negócio tá crianças. pegando. Em função das aulas online, percebem que as crianças ficam muito dispersas, acham que não estão acompanhando, né? Que é um ano perdido, enfim, eu vejo muitos relatos. Mariana, desculpa te interromper de novo. Inclusive, eu fiz uma live aqui muito bacana sobre isso, né? Sobre educação em tempo de pandemia, com Cindy Emanuele, que ela estava aqui nesse instante, não sei se ela continua aqui. Cindy Emanuele, se você estiver aqui, sinalize pra gente. A live dela foi sensacional, sabe, Mariana? E ela abordou muito, muito bacanamente o tema. Enfim, fique à vontade, Mari. Continue, jogue duro. Certo. E aí, o que eu penso sobre isso, né? Eu tive uma criança que estava apresentando muita resistência com relação a essas questões acadêmicas e qualquer coisa relacionada à escola nesse momento, né? E aí, uma das coisas que eu sugeri para a mãe, orientei a mãe, foi que ela pudesse estar verdadeiramente presente nesse momento e com o coração aberto para ouvir o seu filho sobre o que ele tinha a dizer sobre isso, né? E aí, uma das coisas que ele trouxe foi: eu não gosto de fazer a tarefa, eu não gosto de fazer as atividades da escola e nem participar das aulas online, porque toda vez que eu faço isso, eu me lembro dos meus amigos. E eu tenho muita saudade deles, eu fico triste. Olha só. Né? Então, na verdade, esse comportamento dele estava expressando muito mais esse sentimento, essa percepção, essa sensação, do que propriamente uma aversão às questões acadêmicas em si mesmas. Uhum, Né? uhum. Então, Um é isso gatilho que que eu estou instalou nele, falando. né? Né? Exatamente, é isso que eu estou falando, assim, trazendo para que a gente possa o que se passa no coração dos nossos filhos, da forma com que eles conseguirem trazer,
né? Da maneira com que eles conseguirem expressar. Às vezes pode não ser no verbal, pode ser no desenho, pode ser na própria simbólica, de uma casinha, de um boneco, né? Enfim. E, na verdade, o que eu quero orientar sobre isso? Vamos respeitar as preferências dos nossos filhos, brincar, né? Então, muitas vezes, assim, tem filhos, tem crianças que são mais de movimento, que gostam mais de brincadeira de correr, se movimentar, esconde-esconde, pega-pega, bola, né? Então, eles são de movimento. Essas crianças precisam que a gente permita esse movimento. E muitas vezes para as famílias é um desafio ainda maior ter essas crianças em casa agora, confinadas, né, sem poder ter esse momento de movimentação. Então, se ele levanta da cadeira mais vezes, por exemplo, na aula online, ele precisa desse tempo. Vamos permitir e vamos fazer com que, eu sei que você precisa se movimentar um pouquinho, vai lá no banheiro, pega uma água e volta que você vai conseguir trazer de volta essa atenção, sabe? Então, da gente poder respeitar também e aceitar essas escolhas, né, de brincadeiras. Por outro lado, existem crianças também que são mais das brincadeiras mais paradinhas, que gostam mais de desenhar, que gostam de ver histórias, né, que gostam de montar um quebra-cabeça, que gostam de brincadeiras mais paradinhas mesmo, né? São os interesses maiores daquela criança. E que eu acho que é uma coisa interessante da gente poder visualizar, perceber quais são as escolhas e interesses do brincar dos nossos filhos, né? E a gente favorecer que isso aconteça. Ai, a minha filha pediu um carrinho, eu devo dar? O meu filho pediu uma boneca, eu devo dar? A resposta disso tá. Eu sei que todos nós queremos que os nossos filhos desenvolvam habilidades para a vida, né? É esse o termo científico para isso, né? Habilidades para lidar com as dificuldades da vida, os desafios que a vida vai nos trazer, até também lidar com mudanças e coisas legais que aconteçam, mudanças ativas na vida da gente, né? Então, se aquela brincadeira e aquele brincar promove um desenvolvimento de habilidades para a vida para o seu filho, isso é importante. Isso é interessante, né? As brincadeiras precisam ser as mais diversas possíveis. E você trouxe um exemplo muito legal, que foi assim, por que não permitir que o meu filho possa brincar com uma boneca no sentido dele desenvolver uma habilidade que seja importante para ele assumir uma função de pai na vida dele que seja significativa, que seja algo que envolva ele, né, de maneira importante, que faça ele um pai presente, né? Que faça ele um pai que se envolva verdadeiramente na vida do seu filho. Por que não eu dar um carrinho ou qualquer brinquedo, né, para o meu filho ou para minha filha, né, que se interesse por isso, para que ela possa perceber que ela é capaz de assumir esse lugar na nossa sociedade, né? Então, a gente tem várias publicações e vários lugares que a gente pode acessar essas informações para que a gente possa nivelar ou trazer essa interação, né, essa integração entre aquilo que eu quero desenvolver, ou que eu valorizo no desenvolvimento de habilidades para a vida do meu filho, e aquilo que eu considero que não está de acordo com o que eu gostaria de desenvolver, né, em relação aos meus valores, tá? Então, gente, brincar é essencial para o desenvolvimento de qualquer criança, e a criança que brinca, que tem um ambiente que seja acolhedor nesse sentido, que tenha estimulação e que promova essa liberdade de escolha das brincadeiras, é também um ambiente que favorece muito mais o desenvolvimento de um ser humano mais fortalecido, de um self mais seguro e de pessoas que façam escolhas
mais conscientes na sua vida, tá? Massa, muito bacana, Mariana. Mariana, agora a gente vai entrar num tema para lá de espinhoso, né? A gente já tinha comentado antes, eu e você no privado, certo? E agora a gente vai comentar ele publicamente, que é um tema que me preocupa demais, demais mesmo, certo? Tenho algumas famílias, algumas crianças que me acompanham, as minhas publicações, inclusive acompanharam bastante a publicação relativa a essa live que eu estou fazendo aqui hoje, curtiram, comentaram, opa. Vamos lá. Eu nunca vi no meio de pessoas que trabalham no ramo de evento infantil promover esse tipo de discussão que eu vou promover aqui agora. Tá? Então, assim, é um ato de ousadia e de bastante coragem ou loucura da minha parte, certo? Eu aqui estou assumindo um risco de desagradar parte do meu público com esse tema. Mas eu acho que nós temos uma questão de utilidade pública aqui, sabe? Que está muito acima da minha preocupação empresarial. Tá? Eu vou tentar abordar esse assunto da maneira mais respeitosa possível, mas, assim, eu não posso deixar de abordar esse tema, que é um tema que me preocupa demais, demais mesmo, sabe? Que é o seguinte, gente. Eu acho que vocês já perceberam, já se deram conta, já viram em algum momento discussões em relação a um fenômeno que a gente vive atualmente, que é o da erotização e adultização das crianças, certo? Que é um fenômeno que está cada vez mais recorrente. Cris Animação acabou de entrar, obrigado, Cris, pela sua presença. Cris é uma animadora, Mariana, é uma excelente profissional do ramo da animação. Inclusive, ela salvou minha live ontem, ela é muito bacana. A gente vê algumas situações bem gritantes por aí. Né? Eu vou primeiro começar por um caso que é público e notório, é uma pessoa pública, por exemplo, Missy Melody, não sei se você tem conhecimento, Mariana, das polêmicas envolvendo essa criança chamada Missy Melody, que agora já é uma pré-adolescente, né? O pai dela sempre empresariou a carreira dela, e a carreira dela sempre foi toda baseada em cima dessa erotização, que a gente quer fazer a discussão sobre isso, né? Erotização da infância. E o pai dela sempre cobrou dela essa postura de construir uma carreira. O pai dela, diga-se de passagem, ganhou muito dinheiro em cima da filha dele, certo? Então, assim, digamos que ele explorou o trabalho infantil da filha dele, certo? Ele foi muito criticado por isso, por vários educadores, por vários psicólogos. Várias pessoas já discutiram fortemente essa questão da tal da Missy Melody, certo? Mas eu não vou parar só na Missy Melody, eu vou mais adiante. E aí, cada vez mais, eu vou assumindo riscos aqui nessa minha fala. Bom, temos um outro caso público e internacional e notório que todo mundo tem conhecimento, que é o caso de Michael Jackson, por exemplo. Está aí um estudo de caso interessante que eu propus também para a Mariana. Você vê a situação de Michael Jackson, desde criança ele era cobrado pelo pai, principalmente, a construir uma carreira. Michael Jackson assumiu a responsabilidade nas costas dele, que não era dele. Ele teve, junto com os irmãos dele, que sustentar a família fazendo esses shows, né? E toda a família dele, todo o ciclo familiar dele dependia disso, certo? E Michael Jackson não teve tempo de viver a infância dele, e a gente vê na história de vida de Michael Jackson as consequências nefastas desse tipo de postura, certo? Desse tipo de cobrança em cima das crianças, tá? Beleza, esses são os casos públicos, tá? Agora eu vou para os casos que são próximos de mim. Não vou citar nome nenhum de ninguém, certo? Eu vou apenas falar de uma forma geral, tá? Cris, animadora, ela também deve ter essa realidade que eu tenho. Os animadores, as pessoas que trabalham com evento infantil, a gente tem muito contato com os blogueirinhos e blogueirinhas, certo? Que são celebridades, mini celebridades, tá? São crianças assim, que têm mais de 15 mil seguidores, sabe? Tem umas que têm mais de 30 mil, né? Então, assim, e muitos desses blogueirinhos e muitas dessas blogueirinhas têm em seus pais essa cobrança de formar uma carreira. São contados de dedos os blogueirinhos ou blogueirinhas que não têm essa cobrança dos pais, que eles fazem só por brincadeira, sabe? Mas a grande maioria massacradora
desses blogueirinhos e blogueirinhas possui essa cobrança dos pais de construir uma carreira e dele carregar nos ombros a responsabilidade de sustentar suas famílias com suas carreiras. Tá? E não só isso, a grande maioria desses blogueirinhos, a grande maioria dessas blogueirinhas, né, eles fazem publicações em seus Instagrams de fotos altamente erotizadas. De uma maneira que, assim, é assustadora. Assustadora, sabe? São situações gritantes, extremamente gritantes, certo? Esse é o tema espinhoso que nós vamos tratar aqui agora com Mariana. Mariana, eu já me arrisquei bastante, agora eu vou deixar esse pepino, essa batata quente na sua mão, a bola tá quicando na área, é com você. Tá, vamos lá. Bom, alguns pontos que você trouxe, né? Eu queria trazer alguns comentários e que, na verdade, tem a ver com diversos fatores, né? E uma diversidade de assuntos, né, também. Uma delas, e que, na verdade, os pais trazem como muita dúvida, né, é em relação ao desenvolvimento da sexualidade na infância, né? Então, existem e são tabus, na verdade, dentro das famílias, né? Conversar sobre essas questões. Quando as crianças estão chegando na adolescência, como que a gente deve lidar com isso, né? Ou crianças menores que demonstram interesse maior por esse mundo, né? Do interesse por outras crianças ou por outro sexo, enfim, né? E aí uma preocupação grande das famílias e que eles buscam orientação de como lidar nessas situações, tá? Então é algo que a gente recebe também como demanda na clínica. E eu acho que também reflete muito a nossa sociedade, como que a gente tem vivenciado isso, como que os adolescentes têm vivenciado essa questão das relações amorosas, das relações de interesse do interesse sexual, né? E a gente tem tido uma realidade da atual geração muito diferente das gerações anteriores nesse sentido também, né? E o que traz uma grande preocupação dos pais com relação a isso, né? O que acontece é que existe um amadurecimento, né, dessas crianças e desses adolescentes com relação às questões sexuais. Nós vemos, né, muitas instituições e propagações de, por exemplo, questões envolvendo criança não namora, né? Criança não deve se envolver nesse tipo de coisa, né? E eu entendo perfeitamente esse tipo de abordagem, porque é uma maneira da gente evitar e proteger as nossas crianças de, por exemplo, abusos sexuais, violências, né, que podem surgir em relação a esse assunto. Eu tenho também alguns vídeos falando sobre essa questão do desenvolvimento sexual na infância, envolvendo essas questões mais polêmicas, mais difíceis de falar, né? Você tem canal no YouTube, Marina? Sim, tem o canal no YouTube, isso. Massa. Mariana Paz, psicóloga infantil, né? Bacana. Então, o que eu percebo nesse sentido, né? O que eu estava falando mesmo? A gente está falando da erotização, que existem pessoas que falam assim, que criança não deve namorar. Isso. Criança não namora e tal, né? E eu entendo que essa bandeira, ela, na verdade, traz uma perspectiva e um objetivo de proteger as nossas crianças dessas violências que elas podem estar suscetíveis, né? E evitar e prepará-las para poder se proteger disso também, né? Então, mas o que acontece? Essa bandeira, ela não descreve exatamente o que acontece com as nossas crianças na nossa infância. Se a gente for lembrar, a gente sempre teve aquela outra criança que a gente gostava, que era o nosso príncipe, que era a nossa princesa, né? Amores platônicos. Pelo menos na minha época era amor platônico. Né? Que a gente tinha aquele encantamento, que dizia que ia casar quando crescesse, né?
que a gente queria, já sabia com quem a gente ia casar, né? Então, essa fantasia, esse lugar do apreço, do carinho, né, por outra criança nesse sentido, é algo que a gente não precisa deixar de cultivar, sabe? A gente não está falando de estimular relações que não sejam assim, de acordo com a idade daquela criança, né? Obviamente. Então, criança não beija na boca, né? Criança não, mas isso correr. A gente precisa educar os nossos filhos para eles saberem dessas coisas, né? Para que eles possam se proteger. Isso é importante que a gente traga os diálogos dentro das nossas famílias, tá? Mas assim, esse encantamento, esse carinho, né, esse apreço, eu quero escrever uma cartinha para o meu coleguinha dizendo que eu gosto dele, né? Que eu gosto de brincar com ele, que eu gosto de conversar com ele. Isso é importante para a gente desenvolver repertórios de empatia, de amor, né? De relações saudáveis entre as pessoas, né? Então, eu acho que nesse sentido é isso que a gente está falando, né? Em relação ao que você falou sobre adultização, né, e erotização desse processo, eu acho isso algo tão problemático na nossa sociedade atual e que pode trazer tantas repercussões e consequências para o desenvolvimento das nossas crianças, que é algo que a gente precisa estar muito atento e evitar que os nossos filhos tenham acesso a situações, a ocasiões, acontecimentos, cenas, enfim, né? Qualquer tipo de conteúdo que não seja adequado para a idade dela, né? Fui lembrando aqui de um caso, gente, que me marcou muito aqui na minha carreira, né, como psicóloga infantil, que era o caso de um menino de 5 anos, né? Um menino que tinha algumas questões comportamentais que a gente estava tratando, trabalhando, ele estava tendo uma evolução muito legal, né? E chegou um momento do processo que ele se apresentou extremamente ansioso, né? Roendo muito as unhas, mais agitado, mais agressivo, né? E aí a gente foi investigando e tentando entender o que estava acontecendo, né? Com aquela criança. Vou trazer brevemente o caso, sem identificar, obviamente, né? Somente para a gente poder os filhos. Travou um pouquinho, você viu, Mari? Voltou agora? A gente está sem seu áudio agora, Mari. Tá voltando o áudio. Alô, alô? Travou de novo aqui. O áudio voltou, mas está travando a imagem. Eu tô voltou? aqui. Será que voltou? Voltou. Para mim, voltou. Pronto, para mim também. Para mim também. Pronto. Tá. E aí, eu estava contando, né, essa experiência que eu tive com relação a que eu chamo um clientinho, um pacientinho meu, né, uma criança de 5 anos, e que ele vinha nesse desenvolvimento e chegou um momento que ele apresentou muitas expressões de comportamento diferentes, uma ansiedade muito grande, roendo muito as unhas, se apresentando mais irritado, né, mais agitado também em casa, mais desafiador, né, para atender às instruções. E a gente foi investigar o que poderia estar acontecendo, né, porque foi algo que mudou o comportamento, né, a partir daquele momento. E aí, a partir dessas orientações, né, que eu dei para a mãe conversar com ele, para a gente conversar com ele, e eu, né, trazer um pouco disso, ele diz que ele tinha acesso a um celular, que em geral, né, grande parte das crianças atualmente tem acesso ao celular com internet, né? Ele ainda não sabia escrever, porque era uma criança de 5 anos, ainda estava no processo de alfabetização, e não é necessário que a criança saiba escrever para poder acessar o Google ou procurar qualquer tipo de informação, Sim. né? Uhum. E ele trouxe no áudio do Google, falou algo, sabe quando criança pequena fala xixi, cocô, né? Essas coisas. Ele falou bunda, né? E você imagina o que aconteceu, o que apareceu ali, né? Meu De Deus. imagens, né? E de fotos, de vídeos, e o quanto que isso trouxe de sofrimento na vida dessa criança, né? Porque ele assiste e aí um vídeo vai levando a outro, né? E ele falou que aquilo estava trazendo
uma dificuldade muito grande para ele dormir, pesadelos, né? Porque são conteúdos que não são adequados para a idade dessa criança, né? E a gente muitas vezes não tem controle sobre tudo isso. A gente não, né? Na verdade, a orientação é que a gente sim observe, acompanhe e saiba o que é que nosso filho está acessando, tá? Porque pode gerar esse tipo de situação e às vezes a criança não tem coragem de falar com a mãe que aquilo está acontecendo, porque sabe que é algo inadequado, muitas vezes, né? E aí, todas essas alterações comportamentais foram se apresentando a partir desse momento, né? Então, o alerta que eu quero fazer é que esses conteúdos que envolvem esse tipo de situação, né, e de exposição da criança a conteúdos inadequados, ele está muito mais acessível do que era antes. Então, a gente precisa ter esse controle para que os nossos filhos não tenham acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Então, são casos para a gente poder ilustrar e pensar a respeito desse cuidado que a gente precisa ter com relação às nossas crianças, né? Nesse sentido da sexualidade e tudo. E alguns podem estar perguntando, tá, mas quando que eu posso falar sobre isso com meu filho? Quando que é adequado, né? Eu começar a conversar sobre isso com ele e tudo mais. Muitas vezes, de novo, a resposta está no seu filho. É ele que vai te dizer qual é o momento adequado. Quando ele começar a fazer as perguntas, quando ele começar a trazer, né, questionamentos, curiosidades, fazer perguntas sobre essas situações, é que ele está nos dizendo que ele está preparado para entender um pouco mais sobre isso, né? Então, essas informações precisam ser, ao máximo, objetivas, ao máximo, claras, né? E trazidas para os nossos filhos quando eles trouxerem esses questionamentos, tá certo? Então, é essa orientação que eu queria trazer para os pais nesse sentido. Só um outro ponto, né? Porque, por causa também da questão do horário, que você trouxe em relação a essa questão da publicização, vamos dizer assim, né? Da imagem das crianças, da divulgação dessas crianças nos Instagram, por exemplo, em canais de YouTube, o que seja, né? No sentido de uma carreira, né? O que eu penso a respeito disso é que quando as famílias, quando os pais percebem que as crianças estão sendo utilizadas, elas estão ali porque é um desejo dos pais elas estarem ali e há uma obrigação e uma responsabilização dessas crianças por desenvolverem aquele tipo de trabalho, né, é algo problemático. É algo que vai gerar aí alterações de desenvolvimento, porque criança precisa ser criança. As fases do nosso processo de desenvolvimento, gente, é infância, envolve brincar, envolve passar por essa fase da fantasia, envolve criar coisas na imaginação, brincar com outras crianças, rir disso, né? Então, isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento, tá? Então, o que eu queria trazer é assim, se esse movimento está sendo um movimento que envolve uma obrigatoriedade das nossas crianças. Mari, deu uma travadinha nesse instante, aí agora tá voltando ao normal, Retome o raciocínio. Certo. Tá, o que eu tô falando é assim, é algo problemático quando passa a ser uma obrigação para as famílias e para as crianças, tá? Isso é algo problemático. Quando passa a sair ou ocupar um espaço na vida daquela criança que não permita ela ser criança, sabe? E aí a gente está falando que, assim, nossa, mas o filho gosta muito disso, ele leva como uma brincadeira, é algo que é legal, é algo que é interessante.
sendo algo que ele goste, que ele se envolva, que ele se divirta e que ele leve isso como um brincar também para a vida dele, né, é menos problemático, vamos dizer assim, do que quando a gente trata isso como uma obrigatoriedade para eles. Responsabilidades, gente, tem idade, tá? Então, tem idades para as crianças que elas podem e precisam assumir certas responsabilidades e tem idades que elas não precisam assumir aquelas responsabilidades. E quando a gente faz isso, a gente vai ter que dar conta das consequências lá na frente. Então, são adultos frustrados, são adultos que não conseguem trazer leveza na sua vida, que não conseguem lidar bem com obrigações ou com responsabilidade, né? Que se sentem extremamente oprimidos quando precisam dar conta de algum tipo de obrigação, né? Não conseguem ter uma disciplina com as coisas, porque eles tiveram que dar conta disso quando ainda não tinham condição de fazer isso, né? Então, a gente precisa respeitar esses processos, cada etapa do desenvolvimento das crianças. Né? Mariana, muito obrigada. Assim, só para esclarecer para quem está entrando agora, eu e Mariana, a gente estava conversando aqui agora nesse instante sobre a questão da erotização e da adultização da infância, né? E aí eu trouxe alguns relatos aqui, Mariana, de alguns casos públicos, que é no caso de Missy Melody, e de Michael Jackson também, que é outro caso que é gritante também nesse sentido, né? E aí depois a gente mergulhou um pouco, que eu relatei que das pessoas que me acompanham, me seguem, e as pessoas que trabalham com evento infantil, sempre a gente tem uma relação muito próxima com os blogueirinhos e blogueirinhas, onde a gente percebe que a grande maioria dos pais blogueirinhos e blogueirinhas cobram deles uma postura de construir uma carreira, né? Então aquilo ali deixa de ser uma brincadeira para ser uma obrigatoriedade, né? E assim, inclusive, Mariana, eu já vi em várias situações muitas das crianças entrarem numa crise de choro fortíssima no momento que o pai cobrou dele essa postura, sabe? Eu já participei de alguns eventos onde esses blogueirinhos e blogueirinhas, né? O pai dizia, tem que ir em tal lugar, faça isso, faça assim, faça essa pose e tal. A criança teve uma crise de choro, cara. Assim que parecia que não ia acabar a crise de choro, sabe? E isso é gritante. Isso é uma violência gigantesca contra essa criança, sabe? E são muitas crianças blogueirinhos e blogueirinhas que vivem essa realidade, sabe? Então, isso me preocupa muito. Por isso, esse foi o grande motivo de eu trazer Mariana. Foi o motivo principal. Assim que eu conversei com Mariana, eu deixei isso muito claro para ela. Mariana, isso está me incomodando muito. E eu quero fazer essa discussão. E eu sei, Mariana, que talvez isso puxe caro para mim. Mas eu quero fazer. Porque é uma questão de utilidade pública. Eu acho que eu tenho esse compromisso com essas crianças que me acompanham. Sim. Sabe? Saúde mental, então, assim, né, também dessas crianças e de como que elas têm lidar. Na verdade, a gente está falando de crianças que estão, na verdade, expostas a situações de opressão, tá? Situações em que elas são obrigadas a exercer uma função que talvez elas não queiram exercer. E que muito do que acontece é que a gente, como família, como pai e mãe, a gente cria uma expectativa do que os nossos filhos devem ser a partir da nossa história. Ah, eu sempre quis ser bailarina, então a minha filha vai fazer balé. Massa essa discussão. Isso, gostei, Mariana. Vamos lá, vamos aprofundar isso aí. Eu sempre quis ser alguém que tinha uma notoriedade, por exemplo, pública. E eu quero que meu filho, então, faça isso, né? Na verdade, é como se a gente estivesse projetando as nossas expectativas e frustrações que são nossos desejos, né, frustrados, para que os nossos filhos realizem. E isso se constitui, muitas vezes, ou grande parte das vezes, como uma violência com eles. E não é consciente, não é porque a gente quer. Todos nós, pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Se a gente perguntar para eles, eu busco o melhor, eu me preocupo com eles, eu quero que eles tenham uma vida feliz, né? E eu acho que eu estou tentando
trazer isso na vida dele. No entanto, quando a gente não tem essa consciência de quem somos nós, esse autoconhecimento enquanto pessoa, né, da gente mesmo adulto, a gente não consegue perceber que a gente está fazendo essa projeção, né? Então, é importante que a gente ouça as escolhas também das nossas crianças, né? Então, bom, era eu que queria ser bailarina. Não é ela, não é a minha filha. Ela gosta de fazer capoeira, ela gosta de fazer natação, ela gosta de fazer outras coisas. E talvez seja isso que eu preciso incentivar. O que é dela, o que da construção dela Mexe com enquanto ela. ser humano, sabe? Então, talvez envolva muito também nessas famílias essas projeções, né? Que eu queria trazer para essa reflexão também. Pô, mano, você falou isso aí, eu me lembrei de uma experiência interessante com minha filha, que é a seguinte, né? Minha filha sempre teve aquela visão de que balé era bacana, balé era massa, balé e tal. Assim, nem eu e nem minha esposa nunca estimulou ou desestimulou isso nela, né? Uhum. Mas assim, a gente tava passando num lugar, num shopping, porque eu moro aqui no Resgate, Cabula, a gente passou no Cabula Plaza, sei lá, não lembro mais. A gente passou por um lugar que tinha aula de balé, ela quis entrar, ela olhou, ela achou bacana, achou interessante. Uhum. Aí ela começou a falar pra gente, eu quero aprender balé, quero aprender balé, blá, blá, blá. Aí a gente aí botou balé. Simone foi na escola dela, você lembra como é que foi na escola, né? Aí a escola dela ofereceu balé. Aí ela disse, eu quero fazer, eu quero. Beleza, vai fazer. Pô, a gente botou. Cara, na primeira semana ela se desencantou. Na primeira semana, sabe? Se fosse outro tipo de pai e mãe, né, que projeta suas frustrações nos filhos, e diz, você não vai sair não, você vai continuar, porque eu quero que você seja bailarina. A gente não teve essa postura. A gente disse, pô, você não quer mais? Tudo bem, você vai sair, não tem problema. E ela saiu, porque era o desejo dela. Resultado, ela se interessou pela ginástica rítmica. Uhum. Aí ela disse pra gente, eu quero fazer ginástica rítmica. Aí a gente, você quer? Quero, beleza, então bora matricular. A gente já matriculou ela. Nessa, ela se identificou, Uhum. sabe? E ela seguiu, sabe? Mas como a gente mudou de escola, ela não teve. Na outra escola que ela entrou, não tinha mais ginástica rítmica, mas assim, ela se identificou muito com a ginástica rítmica. Uhum. E ela, a Ivestor tá falando, ela tem vontade de voltar até hoje, certo? Uhum. E ela fazia lindamente, sabe? Então, assim, foi um processo de descoberta dela, e que a gente respeitou esse processo dela, sabe? A gente deu tempo ao tempo, a gente não cobrou nada dela, nada. Quer sair? Saia. Quer fazer? Faça. Sabe? Então, é isso que o pai e a mãe que estão do lado da tela precisam entender. Esses pais e mães de blogueirinhos e blogueirinhas, esses pais e mães que projetam nos seus filhos suas frustrações, né? Projetam nos seus filhos seus projetos de vida que era para eles e não para os seus filhos. É isso que eles precisam entender. A natureza do nosso filho tem que ser entendida, respeitada e estimulada. Certo? Enfim, Mariana, claro, final é com você. Bom, então, a respeito, né, dessa questão, muitas vezes a gente recebe crianças e, antes de eu falar isso, eu queria só trazer um comentário que é assim, as famílias têm uma tendência de se culpabilizar, especialmente as mães, né, socialmente falando, e o lugar que elas ocupam na nossa sociedade, elas acabam trazendo um relato de muita culpa com relação às dificuldades que os seus filhos enfrentam, né? E uma das coisas que a gente precisa trazer, né, é trazer uma desculpabilização e uma responsabilização, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente se culpar e sofrer e dizer, o que eu deveria ter feito que eu não fiz, né? Na verdade, a ideia é, o que eu posso fazer agora para ajudar o meu filho no que ele está vivenciando, né? As crianças, elas têm contatos com diversos aspectos da vida, né? Contatos com colegas da escola, com família, né? Com outras famílias, outros familiares. Então, elas têm diversos contatos sociais, que são fatores que fazem com que elas desenvolvam comportamentos, habilidades e outras dificuldades também. Então, o que eu proponho é, o que a gente pode fazer a partir daqui?
né? Porque comportamento não é algo simples. Não é algo Não que mesmo. não é algo que existe um motivo, né? Às vezes a gente pensa assim, qual foi o motivo que fez o meu passar pelo que está passando agora, ou o que seja. Não é esse o caso. A gente está falando de um comportamento que é multifatorial, que envolve uma diversidade de fatores, sejam eles genéticos, orgânicos, existem tendências comportamentais que são herdadas, né? Existem comportamentos que são aprendidos no ambiente em que ela vivencia, né? Nas relações que ela estabelece, nas funções familiares que ela assume. Então, a gente está falando de uma diversidade de fatores que envolvem o desenvolvimento e o fortalecimento de determinados comportamentos, tá? Então, o que eu quero trazer é que, primeiro, a gente precisa tratar e olhar para essas famílias como precisam de ajuda, precisam de orientação, precisam de autoobservação e autoconhecimento para poderem entrar num caminho que seja feliz para eles enquanto pais, enquanto famílias, né? E aí, depois, né, dessa colocação, uma coisa que eu queria trazer é assim, às vezes é muito difícil fazer esse movimento, né? De aceitar quem é o nosso filho de verdade. Aquela visão de que a criança não tem vez, criança não tem vontade, né? Não tem escolha, quem deve fazer isso são os pais. E que, na verdade, existe aí algo que a gente precisa pensar um equilíbrio entre essas situações, né? Existem diversos tipos de família, constituições familiares, né? E a literatura nos traz, a literatura científica nos traz, né? Famílias que são autoritárias, famílias que são mais permissivas, famílias que são mais participativas, que têm um traço mais de negligência, enfim, existem vários tipos e modalidades, né, de relações familiares, e a gente precisa pensar em que tipo de relação familiar é essa que eu estabeleço dentro da minha casa, e às vezes pode ser uma função familiar que é diferente do pai e da mãe, né? Ah, o pai é mais permissivo, a mãe é mais autoritária, né? Às vezes tem um que é mais rígido que o outro, e isso, na verdade, é extremamente natural, gente, porque a Uhum. família é como se fosse assim, ó, uma balança. Se a gente percebe que um tem um traço que é, por exemplo, mais permissivo, ai, deixa ele, né? Não precisa ter tanta rigidez, não precisa exigir tanto, né? Tem uma permissividade maior. O outro, né, da relação, que assume essa função de parentalidade para aquela criança, ele vai assumir uma postura mais rígida, né? É como se fosse para contrabalancear. E isso é natural das famílias, né? A gente percebe esse movimento, né? Às vezes até os pais falam assim, não, eu exijo mais, eu sou mais rígido porque ela deixa tudo, né? Então é por isso que eu dou mais esses limites, Para né? compensar. Então, existem muito também essas formas das famílias funcionarem. Negociações, né? E a gente precisa pensar o que é que para a gente faz sentido, né? Que postura eu estou assumindo dentro da minha família, e eu posso flexibilizar isso. Não há necessidade de eu me cristalizar diante daquela função que, de alguma maneira, eu assumi, né? Então, eu assumi uma postura de permitir porque o pai exige muito. E ele assumiu uma postura de exigir muito porque a mãe é muito permissiva. E acaba isso se fortalecendo e não tendo uma possibilidade de flexibilização que se torna um dilema e uma problemática para essa família e para essa criança, que já enxerga o pai e a mãe daquele jeito, né? Então, é algo que a gente precisa ir conversando, que os pais também possam trazer essa discussão entre eles, né? Para que possam pensar, poxa, por que será que eu assumo essa postura? Será que é algo que eu estou trazendo como uma reprodução da minha história de vida? Será que é algo que eu estou trazendo como um contramodelo, que é alguma coisa que eu não gostava na minha família anterior, né, como filha, e que agora eu estou fazendo exatamente o contrário? Os extremos são sempre problemáticos. Vamos pensar sempre num equilíbrio
entre essas funções dentro da família, né? É isso que eu queria trazer nesse sentido. Tá? Mari, nosso tempo já está acabando desse bloco e eu não pretendo fazer um outro bloco, porque eu sei que vai ser cansativo. Né? E eu sei que você tem suas coisas para fazer, Mari, sabe? Desculpe, até a intimidade tá te chamando de Mari, porque eu tô me sentindo tão conectado com você que, sabe, construir isso. Desculpe se eu estiver sendo desrespeitoso com você, mas assim, encare com um ato de carinho. Isso. As pessoas me chamam de Mari. Uhum. Poxa, obrigado por me permitir eu te chamar de Mari, sabe? Eu tô me sentindo privilegiado essa noite, Mari, em todos os sentidos, sabe? Você ter aceitado o meu convite, de você ter sido tão solícita aqui na live, sabe? Você tá tão receptiva, sabe? Você tá acolhendo todo mundo que entra nessa live, sabe? E isso, para mim, é a psicóloga com P maiúsculo, sabe? Então, assim, não é à toa que você é tão gabaritada, não é à toa que sua profissão... 30 segundos restantes, certo? Então, Mari, muito obrigado, certo? Eu que agradeço. Vamos ver se um outro dia a gente faz uma outra live e já vai acabar, certo? Tá bom, 20 segundos. Muito obrigada. Eu que agradeço Valeu. pelo convite, pela participação. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado, Mari. Valeu. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.